Olá, aqui é o Fabirata, seja muito bem-vindo a uma nova publicação da Fabirata Education. Você dentista que atende pacientes na Arena Clínica todos os dias, você já encontrou pacientes com recessões gengivais, com indicações claras, né, de reabilitação do sorriso, e que você fala sobre cirurgias periodontais para recobrir essas recessões, e quando você começa a explicar o protocolo passo a passo, os pacientes eles ficam relutantes. Eles não gostam da ideia de fazer uma cirurgia, mesmo uma cirurgia super moderada, para recobrir as recessões gengivais e melhorar todo o prognóstico estético e também de longo prazo dos casos, né, do tratamento em si. Então, hoje, o intuito dessa aula com você, dessa publicação com você, é que você aprenda como reabilitar o sorriso de um paciente com recessões gengivais, que você vai pensar em facetas ou lentes e você não quer realizar cirurgias periodontais nesses pacientes. E o mais importante, ao final, né, do seu tratamento, você nota que você se manteve dentro de esmalte. Tá? Como a gente está vendo aqui nessa foto, com términos sobre esmalte. E ao longo dessa aula você vai entender por que isso é tão importante. Tá? Então, o que está por vir aí, né, como a gente está vendo nesse slide? Quais são os pacientes que podem receber essa técnica, esse protocolo, em 100% dos casos que você encontrar no seu consultório? Quais são pacientes que você deve evitar esse tipo de abordagem, a qualquer custo, tá bom? Quais as vantagens de se manter exclusivamente em esmalte o término das suas restaurações? E o que fazer quando você expõe dentina, você rompe a blindagem de esmalte, e aí você se vê de frente com dentina, o que fazer? Essa é uma publicação digital para todos os clínicos que amam tratamentos restauradores adesivos que resistem ao tempo. Para você que está começando nessa carreira de odontologia maravilhosa e que está começando do absoluto zero quando se fala em odontologia restauradora adesiva, para você de outras áreas como ortodontia, pediatria, implantodontia, de todas as áreas que não sejam de restaurador e que queiram aprofundar seu conhecimento nessas áreas de odontologia adesiva, sejam todos bem-vindos. A gente produz e desenha esse tipo de conteúdo para você, tá bom? Meu nome é Fabirata, eu sou um dentista, um clínico que atende pacientes todos os dias dentro do meu consultório. Eu sou um empreendedor que ama novos negócios dentro de odontologia. Obviamente, eu expando meu aprendizado para outras áreas. Gosto muito da área de finanças, gosto muito da área de gestão, de processos, e gosto de entender como pegar tudo isso e trazer para a odontologia. E eu sou um professor que, desde 2006, meninas, ministra aulas sobre odontologia restauradora adesiva com foco em biomimética. Bom, isso posto, o meu compromisso com cada um de vocês é que vocês aprofundem, atualizem o aprendizado de vocês e vocês comecem a se tornar uma referência para cada um dos seus pacientes de uma odontologia de qualidade, obviamente, e de tratamentos que durem mais tempo, que tenham longevidade, que resistam ao tempo. Tá? Esse é o meu compromisso com você. E se fizer tudo, se eu fizer toda a lição de casa certinho e se tudo isso fizer sentido para você, tiver sido relevante para você no consultório, siga, compartilhe com pessoas, com outros colegas que merecem esse tipo de conteúdo. Combinado? Vamos para frente. Em casos como esse, que você encontra no seu consultório, recessões gengivais, assimetria, tá? O paciente está exatamente no pós-tratamento ortodôntico. Você muitas vezes vai observar o índice, qual que é a extensão dessas recessões. Você vai trabalhar com um periodontista, aí no caso o Dr. Ricardo Sekiguchi está aqui, um dos periodontistas mais habilidosos, professor de periodontia, que fez muitas cirurgias periodontais para nós. E aqui ele faz um reposicionamento vertical de retalho, faz aí as suas suturas e a gente recobre, né, essas recessões. Aguardamos aí o tempo necessário, pelo menos aí 6 semanas, entre 6 e 8 semanas. E em alguns casos, como esse, com biotipo mais espesso, periodontal, gengival, a gente se sente mais confortável até antes disso começar a abordar a parte restauradora. Mas o paciente se comporta bem, periodonto estável, paciente pronta para ir para a restauradora, né? E aí nós fazemos todo o processo restaurador. Você observa nesse slide como era o desenho das recessões da margem gengival assimétrica que ela tinha, como a gente se encontra agora. E aí a gente trabalha com restaurações adesivas de porcelana nessa paciente, né? Trabalhamos também, se você observar no dente 13, com um aumento, né, de coroa clínica, aí com uma pequena osteotomia, com um melhor desenho da margem gengival. E nos outros dentes,
um reequilíbrio da simetria da curvatura gengival com recobrimento, um reposicionamento vertical de retalho, tá bom? Então, caso muito bonito, né? Procedimentos básicos, né? De clínica geral, vai para a orto, tira o aparelho, estabiliza essa oclusão, melhora o prognóstico de muitos dentes que tinham uma prematuridade oclusal para receberem, então, o recobrimento das recessões. Aí no dente 13 a gente faz o inverso, faz uma plástica, né, de remoção de tecido, e aí você vai para sua restauradora, na adesiva. E aí você consegue aumentar a longevidade, a durabilidade dos tratamentos que você tem no consultório, que você entrega para os seus pacientes. E você está vendo aí restaurações superbiomiméticas, restaurações adequadas, foram aí criadas por um dos melhores ceramistas do Brasil, né, o ceramista Marco Celestrino. E então um caso muito bonito, um caso que a gente publicou e que a gente apresentou em muitos congressos, né? Mas nem sempre é assim. Nem sempre as coisas acontecem dessa forma dentro do consultório. E você que está dentro da arena clínica, como eu, você entende o que eu estou falando, né? Tem casos como esse, um paciente que vai ser indicado para ortodontia, que fez tratamento ortodôntico, que apresenta aí múltiplas recessões gengivais, né? Paciente que apresenta uma certa protrusão dos dentes, né? Paciente com uma necessidade ortodôntica e também depois uma necessidade restauradora pós-ortodontia. Mas vamos dar uma olhadinha? Veja que nessa foto em 45 graus você tem abfração, né? Você tem recessões e a gente então está mostrando aí um spoiler do caso para você. Está vendo o Eduardo antes da orto, antes de qualquer coisa, na primeira consulta de diagnóstico e planejamento comigo, e na foto ao lado ele já reabilitado, né? E aí a gente observa algumas coisas, né? Entenda que do ponto de vista restaurador indireto, eu trabalhei apenas nos 4 incisivos superiores. O resto foi basicamente clareamento e orto, né? Melhorando o corredor bucal bilateral, expandindo essas arcadas, devolvendo uma melhor curvatura e simetria para trabalhar com restauradora. E toda a discrepância da arcada inferior, curvatura de arcada inferior, foi dada com ortodontia, preservando a dentição natural do paciente, tá bom? Então vocês estão vendo aí nessas fotos oclusais iniciais e finais, vocês veem uma arcada assimétrica, né, superior, houve expansão, né, bastante previsível, uma melhor curvatura, um melhor controle de inclinação desses dentes. Na arcada inferior, você tinha as maiores discrepâncias, principalmente nas regiões de pré e caninos, tá? Fizemos então o trabalho na arcada inferior, fizemos a contenção, e você está vendo uma das coisas muito importantes, né? Nessa visualização você vê o pré-orto e o pós-orto, né? Uma melhora, né, na relação entre os dentes, principalmente os dentes que funcionam dando guia para nós, tá? Então, o inicial do Eduardo e aqui o pós-ortodontia, né? A gente nota um melhor controle das rotações desses dentes e fazendo com que a gente consiga ser o mais minimalista possível no tratamento restaurador, tá? Só que quando a gente observa o pós-orto dele, a gente nota recessões, né? Fizemos o enceramento aditivo, a prova de mock-up aditiva e trabalhamos de forma aditiva. E aí eu marco nesse slide as recessões gengivais, que estão distribuídas de formas assim desequilibradas na arcada dele, tá? E o que eu notei? Eu conversei, mostrei casos, né, documentados de recobrimento de recessão. Em alguns casos, aí na boca dele eu teria que fazer provavelmente uma restauração classe 5 e fazer o recobrimento. Ele não topou, ele não quis fazer a cirurgia. E eu falei para ele, olha, nós podemos fazer suas restaurações adesivas de porcelana, seu clareamento, obviamente prévio, e eu respeito a sua linha de esmalte. E eu não vou recobrir com cerâmica essas áreas de dentina exposta radicular. E quando você quiser, você pode um dia fazer o recobrimento dessas recessões. Topa? Topo, Irata. E foi o que a gente fez, tá bom? Então, começa aqui, em muitas publicações que eu faço, uma dica samurai. E tem um nome meio bobo para você não esquecer. E quando a gente apresenta uma dica samurai, tem muita relevância
para protocolos, técnicas que você aprende, se atualiza e aplica no teu consultório. Combinado? Então vamos lá. Aqui você está vendo as minhas adequações de preparo nos incisivos. E aí, independente se você vai fazer uma adição com resina ou você vai trabalhar como eu com lentes de contato, né, com uma adequação de preparo, você pode ter certeza absoluta. Todo o preparo foi feito em esmalte. Foi feita uma adequação, principalmente um pouco em crista, em bordas incisais, que estavam pouco assimétricas. E aqui eu gosto de mostrar para você a linha, né, de término do esmalte, onde iriam partir as curvaturas das restaurações adesivas de porcelana. Né? A gente não iria cobrir acima dessa linha, nas áreas de recessão, em hipótese alguma com cerâmica. A gente ia fazer a partir do pontilhado branco as restaurações e ter algo fantástico, que é a adesão sobre esmalte. Tá? A gente deixaria a opção dele fazer o recobrimento, se ele quisesse, cirúrgico, após o tratamento. Tá bom? Então aqui você está vendo exatamente a simetria da curvatura das áreas que você tem uma recessão gengival. Tá? E aí a sobreposição do meu preparo, onde está terminando em esmalte o meu preparo e onde estão as extensões das recessões. Tá? Fizemos restaurações adesivas de porcelana o mais delgadas possíveis. Você está vendo aí o pós-orto e as restaurações instaladas, cimentadas na boca. Tá? Aí uma semana após a cimentação. Você compara o início do tratamento na primeira consulta dele comigo e aí o pós-tratamento uma semana depois. Tá? Você pode observar agora a grande vantagem que nós temos. Você observa que a gente fez uma curvatura adequada, né, que vem do fundo de saco e vem acompanhando o rebordo gengival. Você observa as áreas de recessão e você observa que a linha, né, de cimentação ela está a partir da linha de esmalte. Eu não estou invadindo dentina. Tá? Aqui você está vendo de uma forma mais próxima e a gente tem exatamente isso. Uma colagem, né, na melhor situação possível sobre esmalte. Trabalhar a adesão sobre esmalte. Onde nós observamos a melhor resistência de união, a melhor longevidade das restaurações, onde os tratamentos apresentam muita durabilidade e o paciente se comporta bem. Mesmo às vezes há um pouco relapso com a sua rotina, né, fora do consultório. Quando ele quiser, ele pode fazer um recobrimento, tá? Mas posso falar para você que eu já tenho um acompanhamento desse caso de 10 anos e esse paciente nunca foi para algum tipo de procedimento cirúrgico, porque essa foi a escolha dele e nós respeitamos isso, tá bom? Então você está vendo que ele tem aí o antes e o final, está estável. Obviamente, após o tratamento restaurador, a gente moldou novamente, fizemos uma contenção removível superior, que ele dormia, né, com essa contenção para manter a expansão das arcadas ortodônticas no período adequado de tempo. Tá? E aí você está acompanhando que ele é um paciente que tem baixo risco estético. Ele mostra pouquíssimo, né, a estrutura periodontal, a margem gengival e essas pequenas áreas de recessão. Tá? Então, qual que era o foco? Fazer um tratamento restaurador muito equilibrado, no terço médio e incisal das restaurações, da curvatura para esse paciente. E isso foi o que nós conseguimos. Combinado? Você está vendo aqui os 4 dentes que nós reabilitamos. Tá? Então aqui termina a dica samurai. Espero que você tenha anotado. Espero que você aplique esse pequeno conhecimento que eu passo para você e você aplique no seu consultório. Combinado? Então, quais são os pacientes que podem receber esse tipo de protocolo em 100% dos casos? Vamos lá? Pacientes como o Eduardo, com baixo risco estético, que tem um comprimento efetivo do filtro labial superior mais alongado, que recubra, né, esse terço cervical dos dentes, ou mostre ligeiramente a margem gengival. Né? Você não quer pacientes que tenham um sorriso gengival que apresentem um alto risco estético. Então, aí um outro paciente o Ricardo, que fez uma reabilitação também de 4 incisivos. Uma outra paciente que aí, se eu puxasse o lábio superior dela, você ia ver que existiam coroas longas, mais assimétricas dos centrais, porque esses 2 centrais eram implantes. Tá?
implantes que a paciente já tinha tido um histórico de perda, né, da integração óssea dos implantes. Nós fizemos aí um enxerto de conjuntivo, fizemos um novo implante, e aí mesmo assim a gente não consegue imitar a mão de Deus, né? Obviamente, e aí a gente tem aí limitações estéticas quando você pensa na margem gengival e no comprimento efetivo dessas coroas dos centrais, tá? Mas paciente com baixo risco estético. Quais pacientes a gente evita essa abordagem? Pacientes que exponham margem gengival ou têm um sorriso gengival, né? Tem uma altura de maxila, de pré-maxila acentuada. E aí você não quer, em hipótese alguma, principalmente pacientes que dependem muito da apresentação pessoal, você não quer essas assimetrias tão evidentes, com recessões muito acentuadas ali expostas, tá? Então, pacientes aí que eu estou mostrando para você, né, que têm alto risco estético, de diferentes idades, diferentes perfis. Combinado? Quais as vantagens de se manter exclusivamente esmalte? Se você trabalha com odontologia restauradora adesiva, se você é da área de prótese, dentística principalmente, você já sabe a resposta. O paciente no pós-operatório, na consulta pós-adequação de preparo, não apresenta sensibilidade pós-operatória. O paciente está bem, a blindagem está lá, presente. E você tem uma maior resistência de linha adesiva, maior longevidade dos tratamentos em boca. Isso é o mais importante. Isso está concomitante, correlacionado ao meu propósito com você, tá? Então veja aqui um preparo que nós fizemos de 4 incisivos para o paciente, e quando eu for fazer e vou dissecar a linha de término, você pode ver que eu não envolvi a dentina exposta, né, radicular, das recessões aí que estão acontecendo nesse paciente. A gente viu, localizou esmalte e a curvatura foi em esmalte, tá bom? Caso do Eduardo, que vocês viram, então a gente quer, sempre que possível, orientar os nossos pacientes. Eles não querem passar por um procedimento cirúrgico, né, complementar para recobrir recessão. Minha dica, minha orientação clínica para você: converse com o seu paciente, deixe tudo muito claro, documente muito bem e faça suas restaurações de forma minimamente invasiva. Não invada ou recubra essas áreas de recessão com cerâmica. Porque se você fizer com esse protocolo, essa técnica que eu mostrei para você, você permite que o paciente, se ele quiser no futuro, vá para um procedimento de reposicionamento vertical de retalho, que seja, e recubra as recessões. O que fazer quando você expõe dentina após os seus preparos? Você, como nesse caso, um preparo clássico convencional de faceta de porcelana, com pequenas exposições de dentina. Você vai selar essa dentina, de preferência com sistemas adesivos autocondicionantes de 2 passos. Exemplo, Clearfield SE Bond da Curaray. Se você quiser trabalhar com condicionamento ácido prévio, você pode usar, faz o condicionamento ácido prévio. Você vai então trabalhar com OptiBond FL, com primer, e aí depois um agente hidrófobo com alto peso molecular, que é um bonde com uma carga maior, que já funciona como uma flow, gerando uma proteção, a blindagem dessa dentina exposta. E aí vai para os seus escaneamentos, para suas moldagens, para suas provas, sem se preocupar com dentina exposta, tá bom? Aqui mostrando referências de muitos artigos do Pascal Main. Existem outros autores que vieram antes de Pascal, como Tagami, que é o pessoal da pesquisa no Japão, que veio com conceitos de resin coating technique, e aí veio Pascal com conceitos de immediate dentin sealing, tá? Mas basicamente existem pequenas mudanças no protocolo, mas o foco é o mesmo: proteger a dentina exposta, tá bom? Aqui uma série de artigos para vocês aí anotarem, se vocês quiserem ler, tá? E assim, a literatura é vasta nas vantagens e nos benefícios de proteger a dentina exposta, tá bom? E você vai ver aí paciente voltando para a preservação do teu consultório com as interfaces estáveis, tá? Com as restaurações se comportando de forma biomimética, ok? Como você está vendo aí. Bom, espero que a minha missão tenha sido cumprida com você, tenha sido relevante essa publicação para você. Uma das poucas coisas que eu vou pedir para você é curta, né, essa publicação, compartilhe essa publicação. Se você tiver dúvidas, deixe aqui nos comentários, eu vou procurar responder para você e a gente tenta contribuir para
que você tenha acesso a uma odontologia restauradora adesiva, um ensino de odontologia restauradora adesiva relevante, de valor, e que você se sinta aí com um tempo bem investido ao longo desses 20 e poucos minutos que nós temos aí dessa publicação em vídeo, tá bom? Espalhe a nossa mensagem agora, ok? Bom, espero que eu tenha colaborado com você. Um forte abraço, a gente se vê em breve. Até mais, tchau, tchau.